Fala, tropa! Quer uma casa de aposta com suporte 24 horas, atendimento humanizado e as melhores odds do mercado? Vem nesse QR Code e faça sua fezinha. Aposte fácil, relaxe e joga. Hey! Aquela pergunta clichê, que é a pergunta do estagiário, né? Canal Estagiários, pergunta do estagiário. Todo mundo tem uma história legal, ou da época que fez alguma coisa pela primeira vez, ou da época que é estagiário. Você tem alguma história, resenha, engraçada, legal, que você pode contar da época que você era estagiário, cara? Cara, tem uma história marcante, assim. Ela é uma história triste num contexto geral, mas é uma história marcante no sentido de que foi um dos principais acontecimentos esportivos da história, que infelizmente foi o acidente da Chapecoense. Sim. Eu trabalhava na revista Placar, eu era estagiário, e eu cuidava daquela parte da Placar que eu fazia... Era o famoso agendão e tinha o resumão. Uhum. Era assim, um resumo de todos os esportes possíveis, cara. Se você tinha que fazer uma agenda de todos os esportes possíveis, o que ia ter durante todo o mês, no próximo mês. Então era difícil você pegar informação de esportes que são menos badalados, mas você tinha que pegar a agenda toda. E o resumão era meio que um resumo de tudo que aconteceu no mês anterior até o dia do fechamento da revista. E eu comecei a fazer algumas matérias especiais também. E eu tava fazendo um compilado de estatísticas. E eu lembro que o último jogo da Chapecoense antes do acidente foi contra o Palmeiras no Allianz Parque. Foi até o título do Palmeiras brasileiro 2016. Foi. E aí o Bruno Rangel tinha sido substituído e tinha meio que um burburinho lá do Bruno Rangel talvez ter tido um problema muscular pro jogo contra o Atlético Nacional na final da Sul-Americana. Eu falei, pô, será que teve alguma atualização? Os setoristas da Chapecoense, será que postaram alguma coisa? E eu fui procurar no Twitter. Naquela época... como é até hoje, sim. O Twitter é a maior fonte de informação, assim, mais rápida, né? E aí eu pesquisei. Bruno Rangel Chapecoense. A primeira coisa que apareceu pra mim, e o detalhe é que eu fazia esse fechamento das matérias de madrugada. Porque às vezes tinha que esperar o último jogo da rodada pra você fazer o compilado de estatísticas e informações. Sim. E aí eu fiz por volta de 1h30 da manhã, mais ou menos. E o que apareceu pra mim, Rádio Caracol. E era uma foto de um radar de um avião fazendo um movimento circular, assim, depois ia pra frente e sumia do radar. E aí quando eu cliquei na tradução, tava lá falando, a tradução dizia que o avião da Chapecoense tinha feito um pouso forçado. E a primeira pessoa que tinha postado alguma coisa sobre, que era o retweet da Rádio Caracol, tinha sido o Fred Bruno, agora apresentador do Globo Esporte, que na época eu tava voando no Desimpedidos. Sim. Ainda tava, acho que não tava ainda voando como ele acabou depois, né? Mas ele tava no começo ali, já era um nome que já tava bastante falado. E aí o Fred postou, e aí eu liguei o sinal de alerta. Eu entrei no site da Rádio Caracol e coloquei pra ouvir. E aí quando eu ouvi, o repórter, era um repórter que estava falando ofegante. Eu não domino 100% do espanhol, mas alguma coisa dá pra entender. E o repórter ofegante e tudo mais, só que eles não falavam de pouso forçado, eles falavam de acidente. E aí eu comecei a postar também no meu Twitter. E aí algumas pessoas que estavam ali de madrugada, não era muito, e eu não era uma pessoa que tinha seguidor, eu tinha 100 seguidores. O pessoal começou a comentar. Ah, cara, que irresponsabilidade, você tá repostando um negócio desse e tal. Porque o pessoal também não sabia se a Rádio Caracol era um veículo confiável. E aí no final deu no que deu. De madrugada, por volta das 3 da manhã, eu tô com a televisão ligada, a Lívia Laranjeira entra da porta do hospital. Aí já começam as informações de alguns sobreviventes e tal. E aí eu acompanhei meio que em tempo real, assim. Eu não tinha acesso às redes sociais da Placar, por exemplo, senão eu teria publicado. Senão eu teria publicado alguma coisa do tipo, né? Então meio que a gente perdeu o timing ali da informação. Sim. Mas assim, também eu não tenho objetivo nenhum de dar o furo de reportagem de uma tragédia, porque nessa hora é mais responsabilidade do que qualquer outra coisa. Exato, você falou num ponto eu importante. Lembro, cara, você veio, me arrepia, porque eu lembro exatamente o horário. Porque nesse dia... Eu não lembro o que aconteceu, que eu sei que eu fui dormir cedo. E aí, nesses grupos, assim, com os amigos, eu lembro que um amigo meu, que até infelizmente nem tá mais aqui, ele era exatamente 2h20 da manhã, ele mandou assim: pô, mano, vocês viram o que aconteceu? Ó, você liga mentira, que é com a Chapecoense. E aí você falou do horário, exatamente essa janela de intervalo aí. E é o que você falou, né, cara? Às vezes é mais a responsabilidade, porque tem um familiar que fica pegando essa informação picada, e aí você tem que ter a responsabilidade com o cara, ao invés de simplesmente, vou fazer meu nome aqui, né? Teve uma outra situação que eu lembro, que foi de um outro acidente também, foi outra tragédia que aconteceu. Por sorte não aconteceu nada mais grave, foi só um acidente e depois tudo deu certo. Mas o Palmeiras ia jogar com o Barcelona de Guayaquil. Aí eu era estagiário da Placar também, só que eu já trabalhava em web rádio.
O Palmeiras ia jogar com o Barcelona de Guayaquil, foi eliminado com o pênalti do Egídio que ele perde na volta. Só que no jogo da ida, o pessoal tava concentrado lá pro jogo. E aí eu recebo uma ligação do meu pai. O meu pai falou assim pra mim, cara, um amigo meu que é bombeiro há muitos anos em Barueri, atendeu uma ocorrência na casa do Guerra, jogador do Palmeiras. O filho dele tá no hospital em estado grave. Eu lembro disso. E ele teve um afogamento na piscina. E aí eu publiquei nas redes sociais, publiquei no Twitter de novo. E aí, mais uma vez, cara, o que eu recebi de xingamento, gente falando que eu queria tumultuar o ambiente do Palmeiras. E no final eu confirmei a informação. Eu mandei mensagem pro Felipe Krieger, que era o assessor do Palmeiras na época, e ele me respondeu. Tá confirmado, o Guerra tá voltando pro Brasil, não vai pro jogo. Eu publiquei essa informação e ainda assim sendo atacado, xingado e tudo mais. Então foram duas situações. O filho dele morreu? Não lembro. Não, o filho dele depois ficou bem, deu tudo certo e tal. Mas foi uma festa na casa dele e tudo mais. A esposa se descuidou um pouco, a criança... E o menino caiu na piscina. Caiu na piscina, acabou se afogando. Então, você vê que algumas informações caem no nosso colo. Um amigo do meu pai de longa data que sabia que eu tava começando no jornalismo, passou essa informação pro meu pai e meu pai me passou. Então, assim, às vezes a informação cai no nosso colo. Eu costumo dizer que não existe informação boa ou ruim, existe informação e ponto. E até aproveitando o gancho, eu vou bater numa tecla que foi a última informação que viralizou bastante sobre a questão da questão de saúde do Oscar. Cara, e eu queria saber a sua opinião. Você foi um dos poucos jornalistas que postou e falou nas entradas na TMC do tipo, cara, eu não vou ficar aqui falando se ele vai aposentar ou se ele não vai. Teve gente cravando 99% de chance de se aposentar. E quando cravaram não tinha nada certo. Não tinha nada certo. O que tinha era uma pressão, desde o começo tinha uma pressão da família. Sim. Pelo susto, pelo estado que todo mundo viu que ele chegou no hospital. O que aconteceu. E aí até não sei se fake news ou um desencontro de informações de que ele teria tido, de fato, uma parada cardíaca e tudo mais. Isso não. E eu vou pegar esse gancho. Primeiro, pra você, qual é o limite da informação? E falando sobre esse assunto específico, até se quiser inverter a ordem, não tem problema. O que de fato aconteceu com o Oscar, porque a rescisão dele não está assinada por uma questão do São Paulo, mas por culpa do São Paulo, da questão de falta de pagamento de alguns direitos dele. Mas de fato, ele vai aposentar, não vai aposentar? E o que aconteceu com o Oscar, né? Ele teve uma síncope vasovagal. Isso é praticamente o principal causador de um desmaio. Então o que ele teve basicamente foi um mal súbito. E eu soube dessa informação, o São Paulo soltou por volta de umas 4 da tarde. Eu recebi essa informação 10 da manhã, do mesmo dia que o São Paulo soltou. Só que como é um assunto muito complexo, é delicado, e eu preferia que fosse divulgado pelo São Paulo, porque eu sabia que o São Paulo só ia soltar quando tivesse autorização do Oscar e da família. Como eu recebi? Eu fui fazer um exame, eu passei por uma cirurgia recentemente, tinha que fazer uma bateria de exames. Dentre eles, eu tinha que fazer o teste ergométrico. Da esteira. E eu tava na esteira. E eu não tinha me apresentado como repórter, como jornalista, nada. Só tava lá como Kaique. E aí os dois médicos que estavam me atendendo, eles estavam conversando. Pô, você viu o negócio do Oscar? Foi no teste da esteira que ele passou mal. Aí o outro perguntou, né? Mas foi muito grave e tal. Eu acho que ele vai parar de jogar pelo susto. Mas ele teve uma vasovagal. Aí na hora que acabou o teste, eu pesquisei. O que é vasovagal? A tal da vasovagal. E aí eu até troquei figurinha com o próprio Gabriel Sá, que pra mim é uma referência hoje de cobertura no São Paulo. Eu falei, eu recebi que ele teve uma síncope vasovagal. E aí eu conversei com o pessoal da comunicação de São Paulo pra saber quando ia ter uma divulgação do que aconteceu com o Oscar. E eles falaram, ainda hoje a gente vai soltar. Eu falei, então, eu não tenho a menor pretensão de dar um furo de reportagem aqui com relação à saúde de ninguém. Eu vou deixar o São Paulo soltar. E aí, basicamente foi isso. Certo. E dentre isso, qual que é o limite da informação? Porque, cara, é muito complicado. Existem jornalistas, né, que vivem um pouco sobre essa questão sensacionalista e tudo mais, e que informação é informação. Eu acho que tem um certo limite, né? Queria saber a sua opinião em relação a isso. Não, eu concordo. Acho que tem um limite. Quando vai muito pro campo da questão pessoal, que pode afetar o lado pessoal de um jogador ou de um dirigente, a gente fica ali dando uma mapeada no espaço para poder ver até onde é o limite que a gente pode ir. Eu penso assim. Eu penso que a ética ela tem que vir acima de qualquer outra coisa. Sim. Nessa questão do Oscar é uma delas, por exemplo. Tudo bem que é importante o torcedor saber se ele vai se aposentar ou não. Mas a partir do momento que de repente você ouviu um boato aqui ou ali, é muito grave você falar que um jogador da prateleira do Oscar, que foi um baita nome fora do país, ele foi destaque no Chelsea.
Jogou Então, Copa do Mundo, né? A repercussão da sua informação ela pode ser muito grande. Eu posso cravar, de repente, não tendo a certeza, não tendo a confirmação de 2 pontas ou várias pontas da informação, eu posso cravar que o Oscar vai se aposentar e sua informação pode parar lá na Inglaterra. Porque é um ex-jogador do Chelsea, por exemplo. Então, acho que tem esse limite. Quando invade muito o espaço também pessoal, eu procuro... Salário de jogador, por exemplo. Eu procuro não externar. Se alguém me pergunta e eu sei a informação, tudo bem, mas eu prefiro não externar. Por uma questão de segurança mesmo. Uhum. Todo mundo sabe que hoje a jogadorzada recebe uma grana alta. Mas eu prefiro não falar porque tem aquela questão de segurança. De repente o cara passa a ser visado na rua, não pode ter uma relação, né, uma vida social tranquila, uma vida tranquila para poder sair com os filhos, por exemplo, para passear, porque de repente pode acontecer alguma coisa. Então acho que isso é um limite. Para. Gostou desse corte? Não sai ainda. Se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Você ajuda muito Estagiários a continuar crescendo. Tamo junto!